Pode iniciar. Tá. Então, boa noite a todos. Eu sou Carmen Valente Barbas, eu sou atual presidente do Comitê de Ventilação Mecânica e Ciência Respiratória da MIB 2024-2025. E é uma honra e um orgulho, né? Aproveitar que hoje foi lançada a campanha Orgulho de Ser Intensivista e estar participando desse AMIB no ar como moderadora, junto com meu colega e amigo Bruno do Vale Pinheiro, e nós vamos moderar uma apresentação das orientações práticas de ventilação mecânica, que é uma iniciativa da AMIB e da Sociedade Brasileira de Pneumologia, da gente atualizar e tornar um documento para vocês, né, as pessoas que trabalham em terapia intensiva, sobre orientações de ventilação mecânica, que eu acho que vai ajudar muito na prática à beira-leito dos profissionais de saúde que lidam com ventilação mecânica a realizar uma ventilação mecânica segura e bem adequada, né? Então, é uma honra mesmo estar aqui. Eu gostaria que o Bruno dissesse umas palavras antes da gente iniciar as apresentações. Bruno. Muito obrigado, Carmen. Boa noite a todos os colegas aqui dessa sessão, Alexandre, Arthur, Juliano. É uma honra participar não só do processo dessas diretrizes ou recomendações, e como também esse webinar junto com os colegas. A gente tem aí mais de 10 anos das últimas diretrizes que publicamos no Brasil, e depois disso, vários conceitos surgiram, outros foram reforçados. Tivemos diretrizes sobre SARA, sobre desmame, VNI, ou seja, várias outras sociedades se manifestaram ao longo desses 10 anos. E a gente teve nesse intervalo a pandemia, né, que mostrou não só a importância da ventilação mecânica no cuidado desses pacientes, como também mostrou que a gente precisa avançar, né? E aí, nesse sentido, a Juliana também vai trazer para a gente a importância do treinamento, do estudo da ventilação mecânica, como fazer isso com os residentes, na graduação. A gente vai ter essa parte também nesse momento. Então, não vou me prolongar, gostaria já de convidar o Alexandre Marini Isola, que foi um dos coordenadores de todo esse processo. O Alexandre, ele é pneumologista e intensivista e faz parte do setor de educação continuada do grupo IMED. E o Alexandre vai dar início à apresentação dessas diretrizes. Obrigado, Alexandre. Obrigado, Bruno. Obrigado, Carmen, Ju, Arthur. Boa noite a todos. É uma grande honra estar aqui hoje. E realmente esse é um projeto que foi iniciado na gestão anterior da AMIB e da SBPT. Já, como o Bruno disse, já tinham 10 anos das diretrizes anteriores e que estou muito feliz por a gente estar chegando agora nesse momento, os últimos etapas para a gente poder viabilizar esse documento para vocês. Bom, foram 10 anos, né, das últimas recomendações brasileiras, que foi um documento extremamente utilizado na prática clínica, né? Ele foi utilizado para embasar cursos como o Venuti e, como o Bruno bem disse, muitas novidades e evidências surgiram nesse período, né? A gente teve o CNAF, a gente teve evidências sobre o VNI, novas definições para SARA, retirada, tivemos a pandemia e também tivemos inclusão de outras profissões dentro da nossa diretriz que também participam mais ativamente na gestão do paciente com ventilação mecânica no cuidado desse paciente. Então, aqui um pouquinho de túnel do tempo, do que foram as diretrizes de 2013, para lembrar, né, como foi esse processo. Aconteceu na sede da AMIB, e, novamente, agora, a união da AMIB e da SBPT. As sociedades se uniram no projeto conjunto para montar esse documento que a Carmen já tinha comentado para vocês. É um documento de uso prático, ele não são diretrizes, eles são orientações práticas em ventilação mecânica, baseadas nas evidências dos últimos 20 anos. Ele é um documento multiprofissional, tá? Então a gente envolveu todas as profissões que cuidam do paciente grave, que lidam com ventilação mecânica, médico, enfermagem, fisioterapia, fonoaudiologia, nutrição e odontologia. E novos temas foram inclusos,
gestante, ventilação mecânica no transporte, ventilação mecânica em procedimentos, COVID, odontologia, fraqueza adquirida na UTI, ventilação no paciente em cuidado paliativo, Prona teve um tema exclusivo, Vili teve um tema exclusivo, ECMO e ventilação mecânica na parada cardiorrespiratória. Esses temas não tinham nas diretrizes de 2013, foram incluídos agora, foram inclusos nesse atual documento. Bom, para isso acontecer, teve um apoio essencial das duas sociedades, né? Então, o projeto é longo e ele começou na gestão 2022-2023, com o Dr. Marcelo Maia e da doutora Irma de Godoy pela SBPT, né? Depois a gestão trocou e agora a doutora Patrícia Mello está dando imenso apoio e a doutora Margarete Dalcomo, a gestão troca em anos diferentes, também tem dado apoio desde o ano passado, né? Então, eu queria agradecer aos presidentes, que sem eles não teria sido possível. E queria fazer um agradecimento especial para a doutora Carme, porque ela foi fundamental, ela era diretora científica na gestão do Dr. Marcelo Maia e ela foi fundamental no momento de fechamento, de modelagem do processo, de participação da discussão com os diversos setores, para a gente chegar no modelo que foi estabelecido neste processo. Aqui a comissão organizadora, ela foi montada com indicações da MIB e da SBPT, eu coordenei o projeto, o Arthur Viana representando a SBPT, o Bruno do Vale Pinheiro, também pela SBPT, foram duas gestões, uma em cada gestão, o Israel Maia, pela MIB, a Juliana Carvalho, e o Sérgio Baltzeroto, representando pela MIB, e também por ser o coordenador do curso Venuti, à época do início do projeto. Bom, qual foi a metodologia, né? A gente teve 5 fases na organização inicial, ambas as sociedades, então, indicaram os participantes, os critérios eram estar ligados à pesquisa e ao ensino da ventilação mecânica no Brasil. Foram convidados aproximadamente 100 pessoas e disponibilidade de aceitação de 75 confirmados que foram divididos em duplas. Cada tema foi atribuído a uma dupla de relatores. O conteúdo a ser abordado por cada dupla foi previamente determinado pela comissão, baseado na expertise e na experiência prévia de cada um. Eu vou falar aqui os 38 temas que eu acho que é importante as pessoas saberem. É a primeira vez que a gente está falando publicamente do documento, acho que é importante a gente falar isso aqui. Então, nós tivemos indicação de VNI, ventilação invasiva, estratégias não invasivas na insuficiência respiratória aguda, intubação e traqueostomia, regulagem inicial do ventilador em modos convencionais, modos avançados, assincronia, monitorização das trocas, alarmes do ventilador, sedação, analgesia e bloqueio neuromuscular, ventilação na asma, ventilação na DPOC, pneumonia associada à ventilação na SARA, ventilação na posição prona, no paciente intubado, prevenindo a Vili, circulação extracorpórea, ventilação mecânica no trauma torácico, durante procedimentos cirúrgicos, nos pacientes obesos, nos pacientes neurológicos, nos neuromusculares, nos cardiopatas. Ventilação mecânica no paciente em parada cardiorrespiratória, retirada do paciente da ventilação invasiva, paciente com desmame prolongado, cuidados hemodinâmicos no paciente com ventilação mecânica, cuidados de fonoaudiologia, cuidados de enfermagem, cuidados de fisioterapia, cuidados nutricionais, fraqueza adquirida na UTI, cuidados odontológicos, suporte respiratório paliativo, transporte do paciente em ventilação mecânica em procedimentos na UTI, ventilação mecânica na gestante e, por fim, suporte ventilatório na COVID. Então, esses são os 38 temas que foram desenvolvidos aí durante esse projeto. Eu vou agora nominar os autores, porque são todos os que realmente fizeram acontecer isso. Eu acho que também é importante a gente comentar para todo mundo conhecer quem participou desse projeto. Então, Alexandre Biasi Cavalcante, no caso eu participei, Ana Maria Casati, Ângelo Roncalli Miranda Rocha, Antônio Gonçalves de Oliveira, Arthur Viana, Ari Serpa Neto, Augusto Manuel de Carvalho Farias, Bianca Rodrigues Orlando, Bruno da Costa Esteves, Bruno do Vale Pinheiro, Bruno Franco Maza, Camila de Freitas Martins Silveira, Carlos Roberto Ribeiro de Carvalho, Carlos Tolfen Júnior, Carmen Silvia Valente Barbas, Cassiano Teixeira, Débora Dutra da Silveira, Denise Machado Medeiros, Edno Parolo, Eduardo Leite Vieira Costa, Ellen Pierre de Oliveira, Eliana Bernadette Caser, Eric Grieger Banhauser, Eric Vidal Carvalho, Fábio Ferreira Morim, Felipe Sadi, Fernanda Alves Ferreira Gonçalves, Filomena Regina Barbosa Gomes Galas, Giovana Carolina Gardini Zanata, Gisele Sampaio Silva, Glauco Adriano Westphal,
Gustavo Faisal Janot de Matos, Israel Silva Maia, João Cláudio Emerique de Souza, João Manuel Silva Júnior, Jorge Luiz dos Santos Valiati, José Ribamar do Nascimento Júnior, José Rodolfo Rocco, Juliana Carvalho Ferreira, Ludmila Abraão Rajar, Luiz Marcelo Sama Albuisson, Luiz Alberto Forgiarini Júnior, Marcelo Alcântara Holanda, Marcelo Brito Passos Amato, Marcelo Parque, Marco Antônio da Rosa e Oliveira, Marco Antônio Soares Reis, Marco Soares Tavares, Mário Henrique Dutra de Souza, Marta Cristina Paulette Damasceno, Marta Maria da Silva Lira Batista, deixa eu tirar isso aqui na frente, Max Patassini, Murilo Santucci César de Assunção, Neymar Elias de Oliveira, Wellen Stulani Franzosi, Patrícia Henrique Macedo Rocco, Pedro Caruso, Pedro Leme, Pedro Mendes, Péricles Almeida Delfino Duarte, Renato Fábio Alberto Della Santa Neto, Ricardo Goulart Rodrigues, Rosane Sônia Goldwasser, Ricardo Luiz Cordioli, Roberta Fittipaldi Palazzo, Sabrina dos Santos Pinheiro, Sandra Justino, Sérgio de Vasconcelos Baldiceroto, Sérgio Nogueira Nemer, Vanessa Oliveira, Vinícius Zacarias Maldaner da Silva, Wagner Luiz Nedel, Vanessa Teixeira Belíssimo Rodrigues e Wilson de Oliveira Filho. Queria fazer um agradecimento especial também para o Ricardo Goulart. Tem sido essencial o apoio que ele tem dado, tanto antes de mudar a gestão, agora dentro da gestão atual. Então, muito obrigado, Ricardo. E falar um pouquinho para vocês como ficou a distribuição, né? Então, aqui é a distribuição por estados, um predomínio de São Paulo, uma distribuição que obedece aí à distribuição de intensivistas, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e dos demais estados, todos representados aí. Distribuição por região, também Sudeste, Sul, Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Bom, a distribuição de conteúdo, como a gente falou, ambas as sociedades indicaram participantes para compor o corpo de discussão. Como a gente já tinha falado, a gente teve então os 75 pessoas que participaram, esse slide está repetido. As duplas realizaram uma busca dos artigos publicados sobre o tema nas bases, deixa eu tirar isso aqui, nas bases de dados Medline, Cochrane, Central Register of Controlled Trials, Central. Foi então limitada aos últimos 20 anos e as principais revistas com maior fator de impacto nas seguintes áreas: terapia intensiva, pneumologia, anestesiologia. As revistas do Jornal Brasileiro de Pneumologia e Revista Brasileira de Anestesiologia e Critical Care Science, antiga RBTI, foram também incluídas nesse processo. As referências relevantes encontradas em artigos na busca também puderam ser incorporadas, mesmo que não tivessem nessas revistas, claro. Com base nos resultados encontrados, cada dupla produziu o seu tema e enviou para a comissão organizadora com as suas respectivas referências bibliográficas. A comissão, então, preparou todo um material de apresentação. É muito importante a gente definir aqui, deixar claro para vocês, como é que foram feitas as recomendações, as orientações. As orientações foram divididas em sugestões e considerações. Porque elas não seguiram o método de diretrizes, método Delphi, etc. Elas têm um método que nós vamos colocar aqui para vocês verem. Sugere-se, quando está ou não indicado, o emprego de uma intervenção ou monitorização baseado em pelo menos um estudo randomizado com baixo risco de viés ou em pelo menos uma meta-análise com baixo risco de viés. Também foram feitas sugestões baseadas em recomendações de documentos desenvolvidos por autoridades de saúde nacionais e internacionais, como a Organização Mundial de Saúde ou o Ministério da Saúde, ou diretrizes bem estabelecidas por sociedades médicas. Então, um exemplo, sugere-se o uso de volume corrente de 4 a 8 ml por quilo de peso ideal para paciente com SARA. E considerar, seria menor evidência, quando pode-se considerar ou não o emprego de uma intervenção ou monitorização baseado em estudos randomizados ou meta-análises com alto risco ou risco indeterminado de viés, em estudos observacionais, coortes ou caso-controles, ou ainda na opinião dos relatores e editores. Exemplo, considerar o uso de frequência respiratória inicial entre 12 e 16 no ajuste inicial do ventilador mecânico. Quando não tem um trabalho, no caso da sugere-se, fique em considerar, tá? Foi feita, então, a reunião plenária de consenso, ela aconteceu no dia 20 e 21 de novembro de 2023, em Florianópolis, no CBMI. Durante a reunião, todas as duplas, de forma presencial, puderam apresentar os seus documentos, submetendo-os, então, à avaliação e apreciação dos presentes. A plenária realizou suas manifestações livremente, todos puderam falar e discutir, foram 2 dias de reunião, o dia todo. E quando não havia consenso, a polêmica era muito intensa, o item era votado de uma forma eletrônica, por sistema individual e anônimo, com decisão final baseada em maioria simples. Aqui algumas fotos da sessão plenária. Então, todas as duplas tiveram a oportunidade de apresentar. Então, aqui um pouquinho de quem participou, de quem estava presente.
Então, todas as duplas tiveram como mostrar o seu trabalho, que nós preparamos, a comissão preparou slides formatados de acordo com o material que a dupla tinha enviado. E aí as duplas apresentaram o seu material. E aí foi feita a compilação do documento final. Essa foi uma fase que demorou alguns meses para a gente conseguir juntar tudo e conseguir chegar num nível adequado de homogeneização, por assim dizer, porque, claro que os textos de cada dupla tinham as características próprias de quem escreveu os textos. Então, a gente tem que tentar homogeneizar para chegar numa coisa, um documento legal para todo mundo ler depois, né? Depois que a gente chegou nessa homogeneização, cada dupla recebeu o seu texto novamente, a gente enviou para todas as duplas para uma releitura, alguma sugestão, alguma dúvida que ficou, e aí eles devolveram para a gente fez uma nova revisão para fechar o documento. Esse documento, então, foi encaminhado para editoração junto à MIB, então agora está na mão de uma empresa que está fazendo a preparação editorial, e para ser divulgado nos sites das sociedades. Não havia intenção inicial de ser publicado nas revistas, por causa do tamanho do documento e da metodologia, porém, optou-se por fazer uma publicação de um resumo das orientações, um artigo que resume o que foi feito, o trabalho que foi feito, com alguns destaques. Nós vamos comentar sobre isso mais para frente. E então isso foi submetido essa semana, o trabalho intenso aí da doutora Juliana, submetido à CCS e ao Jornal Brasileiro de Pneumologia, Critical Care Science e Jornal Brasileiro de Pneumologia. Então, nós tivemos 100 sugestões e 288 considerações sobre os 38 tópicos. Então, esse documento agora está sendo preparado nessa editora. Temos aí a promessa de conseguir obter esse resultado final até o final de agosto para poder disponibilizar para todos. Por ser muito extenso, nós selecionamos alguns destaques para mostrar para vocês hoje. Então, eu vou falar só alguns destaques, tá, pessoal? Não é isso que tem em cada tópico. Os tópicos são muito mais extensos. A gente selecionou algumas coisinhas para passar para vocês hoje. Então, no tópico 1 de não invasiva e ventilação invasiva, a gente achou que valia a pena falar sobre o uso da NIV na SARA, que ele pode ser realizado em SARA leve a moderada, em locais selecionados, com um controle rigoroso de monitorização. Considerar esse uso. Considerar não usar não invasiva em SARA grave, com relação PO2 e CO2 menor que 100. No tópico 2, em relação à estratégia na insuficiência respiratória, o uso de catéter nasal de alto fluxo é uma coisa importante, né, que veio daí nesse período, e a sugestão é que ele pode ser usado como primeira escolha nos locais que possuem, né, essa tecnologia, para suporte à insuficiência respiratória leve a moderada com estabilidade hemodinâmica. Também pode ser usado em pós-extubação, sozinho ou em acompanhamento com a não invasiva em pacientes de alto risco. Em relação à traqueostomia e intubação, a gente foi sugerido que se use uma ferramenta de validação e identificação de potencial via aérea difícil, identificar o paciente previamente com possibilidade de uma via aérea difícil, considerar o uso de videolaringoscopia com um score de McCosh, de vias aéreas de McCosh maior ou igual a 3. Em relação aos modos ventilatórios convencionais, um assunto bem legal, importante, é a questão do volume corrente, né? O volume corrente nas últimas diretrizes internacionais foi mudado para 6 a 8 ml por quilo de peso predito. Então, sugere-se que continuemos usando o peso predito e uma ventilação mecânica inicial de 6 a 8 ml por quilo de peso predito. Ajustar PIP CO2, objetivando uma saturação entre 92 e 96. Então, isso é importante, a gente viu isso na pandemia, né? Como não há necessidade de chegar a 99. Então, o uso da FiO2 de uma forma racional. Modos avançados de ventilação, tópico 5, considerar o uso desses modos, desde que você esteja familiarizado com eles, tenha disponibilidade dos mesmos, e avaliando o potencial benefício de cada modo. A sincronia, considerar a busca do pacientes que tenham assincronia e a solução dessas assincronias. Então, é óbvio que no documento vai ter toda a descrição de todas as assincronias, o que fazer, etc. Aqui é só um destaque mesmo. Monitorização dos pacientes em ventilação mecânica. Então, monitorizar pacientes que têm autopip, a gente sugere. Considerar a monitorização da mecânica nos pacientes, especialmente pacientes com SARA e pacientes que precisam de uma avaliação da mecânica para tentar baixar a mortalidade. Parâmetros do ventilador que devem ser monitorizados minimamente: pressão de pico, pressão de platô, pressão resistiva, driving pressure, autopip, resistência das vias aéreas e complacência estática do sistema respiratório. Nesse capítulo tem outros itens interessantíssimos que também vocês vão ver quando tiver a publicação. A monitorização da troca de gases, então coletar uma gasometria 20 minutos após a
ajuste do ventilador ou qualquer mudança que você faça, então, para considerar. Em relação aos alarmes, desenvolver protocolos institucionais de aderência, para que os alarmes sejam regulados por todos na equipe e que realmente eles cumpram a função deles de manter a adequada atenção da equipe junto ao paciente quando eles forem disparados, né? O alarme que não fica disparando o tempo todo ou não dispara nunca. Isso aí perde a sua função. Então, usar um protocolo pré-definido, tudo isso é consideração. Em relação à sedação e analgesia, considerar que com o uso de drogas neuromusculares, eventualmente vale a pena a monitorização eletroencefalográfica desses pacientes, uma vez que esses pacientes muito sedados os scores não são possíveis de ser utilizados, os caras de sedação. Então, esse tipo de monitorização pode ajudar a você a fazer uma sedação dirigida, diminuir a quantidade de sedativo que você usa e ser melhor para o paciente na hora de desmame, etc. Desmame da sedação, inclusive, né? Em relação à asma, você pode usar VCV ou PCV, considerar, né? Volume corrente 6 a 8 ml por quilo de peso predito inicialmente, dependendo da mecânica, você vai ter que fazer ajustes nesse volume e no ventilador. Em relação ao DPOC, considerar que durante a intubação se tente usar a cânula de maior diâmetro, ajuste da ventilação mecânica para melhorar a oxigenação e ventilação, reduzir o trabalho ventilatório e evitar hiperinsuflação dinâmica. Procura de assincronias o tempo todo, trigger ineficaz, né, disparo ineficaz e auto-PIP. Com relação à SARA, então ficou sugerido um ajuste inicial de 4 a 8 ml por quilo de peso predito. Inicialmente, você pode começar com 6 e ir ajustando de acordo com a pressão de platô, PCO2 e pH. Uso da mais baixa FiO2 para manter a saturação entre 92 e 96. Ajuste os parâmetros do paciente para tentar limitar a pressão de platô de até 30 centímetros de água, não usar PIP abaixo de 5 e evitar manobras de recrutamento prolongadas em pacientes com SARA de forma rotineira. Considerar o uso da definição de 2023 de SARA, então é uma consideração, e limitar a driving pressure a 15 centímetros de água para todas as categorias de SARA, um ponto que é importante, a gente quis destacar aqui também. Em relação à prona, pronar os pacientes com PO2 e CO2 menor que 150, que estejam com FiO2 maior que 60 e PIP maior que 5, ou seja, já otimizado, o mais precoce possível, preferencialmente nas primeiras 12 horas depois da estabilização e da confirmação da hipóxia. Parar de fazer prona quando melhora essa relação PO2-CO2 por mais de 4 horas em posição supina, ou se você tiver 2 manobras de prona que não melhoram, você também interrompe. E também você deve interromper a prona se as complicações surgirem, isso também deve ser considerado. Então, essas são sugestões. Esses eram os tópicos que eu queria desenvolver, eu queria agradecer a oportunidade. Vou passar a palavra para o Arthur, que vai dar continuidade a partir daqui e a gente pode discutir depois, mais adiante. Obrigado. Bom, pessoal, boa noite. Essa sessão vem bem a calhar, né, Alexandre? Bruno, Juliana, Sérgio, não sei se o Sérgio e Israel estão online, mas essa sessão coroa esse trabalho espetacular que foi feito nesses últimos 1 ano e meio. Nós convivemos intensamente. Eu acho até que eu vou sentir saudade de tudo que a gente passou, porque foi uma experiência incrível, incrível. Desde nosso encontro em Florianópolis, até as reuniões diárias online, nos finais de semana, revisando o documento. Então, foi uma experiência assim, que, para mim, foi extremamente enriquecedora, e eu acho que a presença de 261 participantes aí nessa live aí da AMIB prova isso. Queria agradecer muito as suas sociedades, que foram incansáveis na execução, e, sem dúvida, a gente vai ter um documento em breve e a gente vai se comprometer cada vez mais em atualizar esse documento. Como o Alexandre falou, esse documento foi submetido para publicação, então a gente está realmente agora só esperando essa publicação e vai ser absolutamente enriquecedor contribuir, todos nós que participamos da confecção desses 38 temas. Hoje eu vi um post do Emeric, que acho que está nos assistindo também no Facebook. Ele é parte dessa história também. Helena Cássia. Então, todos vocês que
que participaram. Então, sem dúvida, foi muito especial. Vou dar sequência ao que o Alexandre falou, né, sobre prevenção de VILI, sempre na questão de sugestão e consideração. O que ficou discutido em relação à prevenção de VILI foi, na sugestão, utilizar um volume corrente intermediário em pacientes sem SARA, né, para reduzir o risco de VILI, utilizar PIPs moderados em pacientes de 5 a 8 em pulmões normais e considerar a mensuração do esforço respiratório com pausas inspiratórias e expiratórias, especialmente na ventilação assistida. A gente acessar também a driving pressure e a frequência respiratória beira-leito foi muito considerado pelos autores desse capítulo. E não utilizar, por enquanto, a mechanical power como guia estratégico de ventilação mecânica na prática clínica. Em relação à ECMO, a gente utilizou muito a ECMO durante o período da COVID, indicar a ECMO para os pacientes com insuficiência respiratória aguda, com hipoxemia refratária, apesar da otimização da ventilação protetora, pacientes também com insuficiência respiratória hipercapnica, com um pH abaixo de 7,25 e um PCO2 acima de 60, e não utilizar o óxido nítrico também em pacientes com insuficiência respiratória e SARA concomitante, de forma rotineira. Importante também mencionar que no capítulo de ECMO é mencionado a utilização de scores, como o RESP score, para você guiar a utilização correta da ECMO nos pacientes candidatos a essa estratégia. E também que a ECMO seja realizada em centros de referência e centros que dispõem de expertise para a realização desse procedimento. Eu coloquei, na minha apresentação, coloquei um asterisco em vermelho para vocês identificarem os capítulos onde houve apenas considerações, ou seja, onde o nível de evidência não foi tão elevado quanto os outros, onde havia sugestões. Então, no trauma torácico e utilização da ventilação mecânica, talvez o que foi considerado que talvez a pressão controlada seja superior ao volume controlado, em função da manutenção da pressão contínua nas vias aéreas. Mas isso foi apenas uma consideração. A ventilação mecânica durante os procedimentos cirúrgicos, o que foi sugerido é a utilização de um volume corrente em torno de 8 ml de peso predito, de 6 a 8 em pacientes sem injúria pulmonar. Nos pacientes com SARA, que são submetidos a algum procedimento cirúrgico, é claro que a gente vai utilizar uma estratégia mais protetora. E também, como consideração, utilizar algum tipo de escala de complicação pulmonar no pós-operatório, uma vez que a classificação ASA é uma escala de baixa precisão. Em relação à ventilação mecânica nos obesos, ficou como sugestão a utilização preventiva da ventilação não invasiva após a extubação desses pacientes obesos e considerar também, para acessar a via aérea desses pacientes que tradicionalmente têm uma via aérea mais difícil, utilizar fatores de predição da via aérea difícil. E se esses pacientes vão para a ventilação mecânica invasiva, utilizar 6 a 8 ml de peso predito. Em relação ao tópico ventilação mecânica no paciente neurológico, especialmente focando a PO2 e a PCO2 como objetivos, o que ficou sugerido é que esses pacientes devem utilizar, se são candidatos como doadores potenciais, especialmente no paciente com morte encefálica, esses pacientes devem ser ventilados de uma maneira protetora. E ficou como consideração o target ideal da PO2 e da PCO2, sempre utilizando a oximetria e a capnografia e a capnometria como guias para utilização para atingir esse objetivo de PO2 e PCO2. Como ventilação mecânica em pacientes neuromuscular, em pacientes com doenças neuromusculares, reparem aí que tem um asterisco em vermelho, então não houve nenhuma sugestão,
mas a consideração de utilizar a ventilação mecânica, a ventilação não invasiva na insuficiência respiratória aguda, respeitando as suas contraindicações e a monitorização adequada. Evitar a ventilação não invasiva nos pacientes com doença neuromuscular com envolvimento bulbar também foi colocado como consideração. Mas se esses pacientes evoluem para a necessidade da ventilação mecânica invasiva, começar com um volume corrente de 10 ml de peso predito e progressivamente diminuir o volume corrente ao longo dos dias. Porque esses pacientes têm muita telectasia nas fases precoces da ventilação mecânica invasiva. Em relação aos pacientes cardiopatas, ventilação mecânica, esse é o tema 23, ventilação mecânica nos pacientes cardiopatas, em relação especialmente à ventilação não invasiva, utilizar a ventilação não invasiva com o CPAP e o BiPAP em pacientes com insuficiência respiratória aguda, mas não utilizar a ventilação não invasiva em pacientes com choque cardiogênico por motivos óbvios. E utilizar a ventilação não invasiva após a extubação, como ventilação não invasiva profilática, para reduzir o risco de falência de extubação nesse grupo de pacientes. O tema 24 fala sobre a ventilação mecânica em pacientes que são submetidos à ressuscitação cardiopulmonar. O que ficou sugerido é que esses pacientes, em pacientes não intubados, manter uma taxa de compressão torácica com assincronia em relação à ventilação, e você pode manter uma taxa de frequência respiratória a cada 8 a 10 ventilações por minuto. Evitar a hipóxia ou hiperóxia durante a parada cardiorrespiratória. A gente sabe também dos malefícios da hiperoxemia durante a ventilação mecânica, muito trabalho na literatura falando sobre isso, uma vez que isso pode acarretar em prognóstico pior. E utilizar a EtCO2 quando possível nessa fase de ressuscitação. Desmame foi um tema bastante discutido entre nós. Inclusive, eu lembro na reunião em Florianópolis que a gente talvez fosse até mudar o nome desmame, mas acabou ficando como desmame em tradução do português. O que ficou sugerido no item desmame foi a avaliação diária desses pacientes, nos pacientes com ventilação mecânica invasiva após 24 horas, utilizar protocolo de sedação, isso é um desafio enorme nos pacientes nas UTIs, você seguir corretamente ao longo do dia, ao longo da semana, esse protocolo de sedação é extremamente desafiador, mas ele surge na literatura como uma evidência bastante importante. Realizar o teste de ventilação espontânea no modo PSV, entre 5 a 7, com PIP de 0 a 5, aplicar a ventilação não invasiva preventiva imediatamente após a extubação nos pacientes com alto risco de falência de extubação, aplicar a ventilação não invasiva nos pacientes no grupo da insuficiência respiratória hipercapnia, particularmente o DPOC, e não utilizar a ventilação não invasiva para evitar a reintubação nesses pacientes que desenvolvem insuficiência respiratória após extubação. No paciente com desmame prolongado, também foi um outro tema. Nos pacientes com desmame prolongado, realizar o trial de ventilação espontânea com PSV de 5 a 7 e considerar o desmame prolongado, aquele paciente que não desmama, não tem o seu desmame realizado após 7 dias da primeira tentativa de separação do paciente da ventilação mecânica invasiva. Em relação ao item 27, os cuidados hemodinâmicos no paciente sob ventilação mecânica, como é que a gente, doente, o suporte hemodinâmico, como é que a gente deve lidar com essa situação. O diagnóstico de disfunção ventricular esquerda ou direita, realizado no eco beira-leito, é fundamental, é um instrumento cada vez mais utilizado por nós, intensivistas. Não utilizar o catéter de Swan-Ganz nos casos de SARA. E, em casos de
e de hipóxia refratária, utilizar a ventilação prona e os vasodilatadores pulmonares somente em casos selecionados. Iniciando a participação da equipe multidisciplinar na UTI, o item 28 fala da importância da fonoaudiologia no cuidado da equipe de fono na reabilitação dos pacientes após a ventilação mecânica. E o que ficou sugerido é que toda UTI deve implementar um approach multidisciplinar para identificar, diagnosticar e tratar o paciente com disfagia após com manejo clínico adequado. E todo paciente considerar uma avaliação de fala e deglutição dos pacientes com intubação prolongada, os pacientes que ficam mais de 24, 48 horas de intubação. Em relação ao cuidado da enfermagem na ventilação mecânica invasiva e não invasiva, a enfermagem, sem dúvida, é um dos pilares fundamentais da nossa estrutura. O que ficou combinado na nossa reunião é que os enfermeiros não trocariam os trocadores de calor, os filtros, a cada 7 dias, não trocar rotineiramente o circuito do ventilador e considerar a aspiração fechada para prevenir infecção e evitar o desrecrutamento pulmonar durante a ventilação mecânica invasiva. A participação do fisioterapeuta foi muito elucidada no nosso documento, no item 30. Então, o que ficou da nossa reunião do cuidado fisioterápico dos pacientes com ventilação mecânica invasiva e não invasiva é que a secreção, as terapias de remoção de secreção, como posicionamento, insuflação manual, no ventilador, tudo isso são medidas importantes para eliminar a secreção e melhorar a oxigenação. Antes da realização do cuidado fisioterápico, deve ser feita uma avaliação por esse profissional em relação à fraqueza muscular e, após essa avaliação, implementar formas de treinamento muscular para que esses pacientes possam ser reabilitados adequadamente já na unidade de terapia intensiva. E, claro, a mobilização precoce é definida pela sua eficácia clínica e tolerância individual, e, sem dúvida, isso também foi uma coisa que a gente observou muito nos últimos 10 anos, como modificou o impacto da mobilização precoce nas nossas UTIs. Seguramente, nos últimos 5 anos, a gente vê cada vez mais uma mobilização precoce, e mesmo dos pacientes mais graves, inclusive em ECMO. Em relação ao papel do cuidado nutricional dos pacientes sob ventilação mecânica, o que ficou de sugestão foi que, quando disponível, a calorimetria indireta seria utilizada, seria sugerida a sua utilização para guiar como guia terapêutico das necessidades calóricas dos nossos pacientes, utilizar protocolos de terapia de guia nutricional para todos os pacientes críticos sob ventilação mecânica e também fazer um screening nutricional em conjunto com toda a equipe multidisciplinar da UTI. Importante também utilizar a via enteral como via principal de utilização de nutrição para aqueles pacientes que têm uma perfusão adequada. Esse é um item também novo, fraqueza muscular adquirida na UTI. Então, mais uma vez, a importância sugerida no documento da mobilização ativa e precoce para prevenir a fraqueza muscular na unidade de terapia intensiva. Não existe um método ouro para diagnosticar essa condição ainda, e realizar a reabilitação muscular para aqueles pacientes que estão revertendo a sua situação crítica aguda, em conjunto com o suporte nutricional adequado. O cuidado da equipe de odontologia nos pacientes sob ventilação mecânica foi o item número 33.
O que ficou de consideração foi a importância desse profissional dentro da UTI, utilizando e trabalhando em conjunto com a enfermagem para a limpeza adequada da cavidade oral, mas a gente não teve, nesse item, nenhuma sugestão, apenas considerações em relação à utilização das escovas adequadas, a importância da limpeza da cavidade oral e a importância também de implementar protocolos terapêuticos para o cuidado oral adequado. Suporte paliativo respiratório também foi um item bastante interessante. O que ficou sugerido antes da extubação paliativa, ou seja, aquela extubação que é realizada para não prolongar o sofrimento do paciente. Importante conversar bastante com a família, realizar um encontro familiar, dividir toda essa informação sobre esse procedimento, preparar os sinais, entender e preparar a equipe para que todos reconheçam esses sinais de desconforto e possam tratar essa condição de uma maneira mais adequada. E a extubação paliativa, após a sua realização, após a conversa com a família, é importante também que o paciente tenha um momento de despedida dos seus familiares. Então, o que ficou considerado nesse item é que seja realizado um protocolo de extubação paliativa dentro dos cuidados paliativos de cada hospital. No item 35, o transporte do paciente ventilado, também um item que não teve nenhuma sugestão, mas as considerações da necessidade de haver um checklist necessário para um transporte seguro e que essa informação seja compartilhada entre quem leva e quem recebe esse paciente crítico e que toda a monitorização seja necessária, que inclui uma monitorização com eletro, frequência respiratória, PAM, e, se possível, oximetria e, se possível, capnometria. O item 36 fala sobre os procedimentos dentro da unidade de terapia intensiva, especialmente a broncofibroscopia e a endoscopia digestiva. O que ficou considerado em relação à broncoscopia é não realizar esse exame em pacientes com hipoxemia. A gente sabe que o lavado bronquiolar tem um impacto importante em redução da PO2. Então, esses pacientes que não são capazes de corrigir a hipoxemia com suporte de oxigênio, você deve ponderar o risco-benefício do procedimento. Mas você pode utilizar a ventilação não invasiva em pacientes não intubados, em pacientes de alto risco. Ficou como consideração. Em relação à endoscopia digestiva, a monitorização adequada, sempre, e considera também os pacientes submetidos a procedimentos endoscópicos, o uso do catéter nasal de alto fluxo para reduzir o risco de hipoxemia. Na gravidez, o tema 37, um tema novo também, em relação a alguns pontos importantes, o que ficou como sugestão é utilizar a estratégia de ventilação mecânica segura nas grávidas, especialmente nos casos de grávidas que apresentam SARA, 4 e 8 ml por quilo, e para evitar uma hipoxemia fetal, manter uma PO2 acima de 70, com saturação acima de 95. Evitar uma PCO2 muito elevada para evitar essa vasoconstricção. Essas grávidas também podem ter uma viária um pouco mais difícil, então a assistência com videolaringoscópio, com um score predito de intubação mais difícil. Então, essa foi uma consideração dessa utilização. E, finalmente, no item 38, que foi um tema feito pela Carmen e pelo Valiati, o suporte ventilatório na COVID, dos pacientes com COVID-19. O que ficou sugerido foi a utilização dos pacientes em ventilação mecânica invasiva, 4 a 8 ml por quilo de peso predito,
não utilizar manobras de recrutamento dos pacientes com Covid-19, que estão em insuficiência respiratória aguda, utilizar a ventilação prona precocemente nos pacientes com Covid-19, com uma relação PO2 e FO2 abaixo de 150, e uma PIB acima de 5, e considerar a mensuração da driving pressure e mantê-la abaixo de 15. Utilizar um suporte respiratório visando, isso foi também um tema da utilização de oxigênio na UTI, vocês vão ver no documento, utilizar como meta de guia de saturação de 92 a 96. Então, esse foi um mantra que a gente utilizou em vários capítulos, e isso deve ser perseguido nas nossas UTIs. E a ventilação não invasiva, especialmente o CPAP, parece ser superior ao catéter nasal de alto fluxo em evitar a intubação orotraqueal nos pacientes com Covid-19. Então, essas são as considerações. Esse é um documento bastante extenso. Acho que o Alexandre não comentou, mas esse documento tem 350 páginas. Então, o que inviabilizou a publicação, né, a gente teve que fazer esse resumo para publicação nas revistas, mas esse documento é um documento bastante extenso, são 350 páginas, e em breve vai estar disponível nos sites de ambas as sociedades para vocês acessarem de todo o Brasil. E aí eu agradeço mais uma vez todo esse grupo que participou dessa empreitada, e dedico mais uma vez toda a minha consideração e respeito a esse cara aqui, né, que é o Alexandre, que foi uma pessoa que eu tive um prazer enorme de trabalhar junto nesses últimos 1 ano e meio. Eu acho que até que eu vou ter que arrumar alguns trabalhos para a gente fazer junto, porque eu vou sentir falta de todos vocês. Então, muito obrigado, e foi uma honra participar dessa reunião. Então, dando continuidade, eu gostaria de chamar a professora Juliana Ferreira Carvalho, ou Carvalho Ferreira, que vai falar para a gente sobre o ensino da ventilação mecânica aqui no Brasil. A Ju tem participado bastante de avaliação de ensino, como melhor ensinar os profissionais de saúde em relação à ventilação mecânica, como ensinar simulação e ventilação mecânica. Eu acho que ela vai ter bastante coisa para nos guiar e nos auxiliar aí no ensinamento da ventilação mecânica e na avaliação, né, dos profissionais de saúde, se eles estão aprendendo e se estão assimilando e ventilando adequadamente os nossos pacientes. Obrigada, Carmen e Bruno, pelo convite. Obrigada, Mib, pela iniciativa. Vou falar de um tema pelo qual eu sou muito apaixonada, então é um prazer estar aqui com vocês falando disso. Então, esses são meus conflitos de interesse, nada diretamente relacionado ao que eu vou falar agora, que é sobre ensino de ventilação mecânica, ainda que esses dois apoios tenham relação com ventilação mecânica. Ixi, agora não estou conseguindo passar os slides. Pronto. Então, a gente já falou um pouco disso, né? A ventilação mecânica é um suporte essencial à vida, é o suporte avançado mais utilizado na UTI. E antes da ventilação mecânica a história era uma e depois é outra. E a UTI existe por causa da ventilação mecânica, de certo modo, mas ela tem muitas complicações e ainda tem uma alta mortalidade. Tem mortalidade alta porque os pacientes são graves, mas enfim, é um tipo de suporte ventilatório complexo e que para ser bem aplicado precisa da integração de um monte de conhecimentos. Então, eu penso que seria muito difícil a gente pegar uma pessoa muito inteligente, mas que não sabe nada de pegar, sei lá, uma pessoa de outra área, pegar um arquiteto muito inteligente, tentar ensinar ventilação mecânica, sem ele conhecer fisiologia pulmonar, sem conhecer interação pulmão-coração, seria muito difícil que ele conseguisse fazer um bom trabalho. Então, a gente integra todo esse conhecimento que você aprende ao longo da formação do profissional de saúde na hora de aplicar
a ventilação mecânica. Então, é importante essa integração e não é uma coisa que a gente nasce com esse talento, eu nasci boa em ventilação mecânica. Não, ela é uma coisa que precisa ser ensinada. A carga, ou burden do que significa ter que aplicar suporte ventilatório em larga escala é enorme. A gente não tem nenhum estudo brasileiro desse porte, mas esse é um estudo americano de 2010, então antes da pandemia, em que a autora principal, que é a Hannah Wundt, avaliou 6 milhões de hospitalizações de 6 estados americanos. Então, ela pegou todas as hospitalizações numa determinada época desses 6 estados. E o que ela encontrou? 3% dos pacientes que estão internados estão em ventilação mecânica. A gente pode pensar, bom, até que não é muito. Uhum. Só que eles consomem 12% dos custos e esses pacientes têm 34% de mortalidade. Então, ainda que pareça um número pequeno, é uma população muito especial. Quem dá plantão em UTI sabe disso. Você está de plantão, hoje eu estava de plantão e tinha um paciente entubado. Esse é o paciente que eu estou em cima o tempo inteiro. Então, a gente não tem um número desse tipo no Brasil, mas a gente tem alguns estudos que dão uma ideia do que está acontecendo aqui e também que mostram que a carga para nós é ainda maior. Então, tem 2 estudos que eu queria destacar. O primeiro é um estudo que foi feito só no HC, na FIMUSP, também perto do ano de, acho que mais para 2003, 2002. É um estudo que avaliou todos os pacientes com ventilação mecânica naquele período. A mortalidade de quem estava em ventilação mecânica foi de 48%. E depois tem um estudo de 2013, que é um dos primeiros estudos da rede de pesquisa BRICNET, que avaliou a mortalidade hospitalar em várias UTIs espalhadas pelo Brasil. São UTIs selecionadas, mas é uma amostra interessante, de certo modo, alguma coisa representativa. A mortalidade hospitalar de quem precisou de suporte ventilatório, invasivo e não invasivo, foi 52%. É mais alto do que aquele valor que eu comentei americano, mais ou menos da mesma época, mostrando que para a gente a coisa é ainda mais complicada. E tudo isso então esse gráfico aqui que vocês estão vendo do lado esquerdo é desse estudo que chamou o estudo ERIC, que eu comentei agora há pouco da BRICNET. 45 UTIs em todo o Brasil, 700 pacientes sob suporte ventilatório. A gente vê aí que a mortalidade, as barras mostram mortalidade na UTI, mortalidade no hospital, para todos os pacientes. Deixa eu ver se eu consigo pôr uma canetinha aqui. Vou pôr um computador a laser. Para todos os pacientes, a gente está vendo aqui nessa primeira barra, então a mortalidade hospitalar em torno de 40%. Se o paciente não tem SARA, é um pouco menos. E se tem SARA leve, moderado ou grave, vai aumentando. E nesse estudo que foi feito em 2013, a mortalidade desses pacientes de SARA moderada e grave que estavam entubados foi de 60%. Então, esse número já é um número que assusta um pouco, né? E aí veio a Covid, e a gente tem esse estudo do Otávio Ranzani. Talvez muita gente tenha ouvido falar desse estudo. Ele foi um estudo baseado numa base de dados nacional. Ele pegou os dados de um banco de dados que avalia todo mundo que foi internado no Brasil nesse período. É a primeira onda do Covid no Brasil, são 250 milhões de admissões por Covid. Então, é só paciente hospitalizado, então todos os pacientes hospitalizados. E a gente está vendo nesse gráfico aqui a mortalidade para quem, né? Na cor mais clara, rosinha mais clara, é quem não precisou de suporte ventilatório, rosinha intermediário para quem precisou de VNI, em vermelho, quem precisou de ventilação mecânica invasiva, e que isso vai aumentando com a idade, mas no global, para essa população, a mortalidade foi 80%. Então, a gente já tem um problema, e se tiver sobrecarga, esse problema fica ainda maior. Então, ensinar as pessoas e capacitar as pessoas é absolutamente fundamental. E aí eu pergunto para vocês, respondam no chat ou pensem aí só na cabeça de vocês. Você se sente confiante para iniciar a ventilação mecânica? Você acha que você consegue ajustar bem a ventilação mecânica? Você se sente um especialista, de certo modo, em ventilação mecânica? E teve gente que fez essa pergunta. Então, tem um estudo do Fernando Talo, da Unifesp, em que ele pegou um grupo de médicos recém-formados, grupos de médicos emergencistas, gente que estava fazendo um curso de emergência, e fez essa pergunta, e o resultado desse estudo é chocante. As pessoas sentem muito pouca confiança, as pessoas morrem de medo de ajustar o ventilador. Era feito com médicos, então
Eu acho que até os fisioterapeutas em geral se sentem mais confiantes, porque quem é especializado em UTI acaba tendo que pôr a mão na massa. Então as pessoas têm medo porque é um conhecimento complexo, né? Então a confiança é baixa. E se a confiança é baixa porque a pessoa sente que ela não foi bem preparada, aí a gente não poderia se espantar que a mortalidade seja mais alta do que em outros países. Então, para ensinar ventilação mecânica, do que a gente precisa? Para começar, isso é uma coisa que é nova, mas não tão nova, é entender que eu preciso primeiro definir o que eu vou ensinar. E aí isso a gente chama de objetivos de aprendizagem ou competências em ventilação mecânica, é uma lista do que eu quero ensinar. E é uma estratégia educacional você ter uma lista do que você vai ensinar e compartilhar com o seu aluno no começo do estágio. Olha, o que eu espero? Eu espero que no final do estágio você seja capaz de ajustar ao modo pressão controlada num paciente que acabou de chegar na UTI. Eu espero que você seja capaz de realizar um teste de ventilação, de respiração espontânea e avaliar se o paciente passou. Eu espero que você seja capaz de indicar ventilação não invasiva e saber as indicações e as contraindicações. Então, essa é uma lista, e a gente não tinha listas muito boas para isso, mas tem esse estudo de 2012 do Ian Gallagher, listando competências de ventilação mecânica para adultos, e depois tem um estudo de 2014 fazendo uma coisa bem parecida em pediatria. Então a gente precisa, esse é o primeiro passo, saber o que eu quero ensinar, contar para o aluno o que eu vou ensinar. Mas não é só fazer listinha, né? Eu vou ter que ensinar mesmo as pessoas. Então eu começo estabelecendo objetivos de aprendizagem e depois eu preciso fazer duas outras coisas importantes. Eu preciso avaliar o aprendizado, e avaliar o aprendizado não é lá no fim do curso. Ah, no 6º ano a gente faz uma prova. Aí você descobriu que o aluno não sabia. E agora? Você já aprovou, ele já está indo embora. Ah, no final da residência eles prestam título de especialista. Se não aprenderam, eu não vou ter mais o que fazer, né? Então, eu preciso avaliar com frequência, eu preciso avaliar de maneira que eu confie no meu resultado. E quando eu encontrar resultados que não são bons, eu tenho que ser capaz de remediar e retreinar as pessoas. Eu estou chamando de duas coisas diferentes, porque remediar é quem não conseguiu aprender, é o que a gente, quando é criança, chama de recuperação na escola. A gente devia fazer isso sempre na educação de adultos, que é identificar o que a pessoa não aprendeu e falar, vamos lá de novo com isso. E simulação, por exemplo, é um jeito ótimo de fazer isso. E retreinar é lembrar que às vezes você ensinou a pessoa num estágio, mas residência de clínica médica acontece muito isso. Eles passam na UTI no primeiro mês do R1, depois eles ficam 6 meses sem ver UTI, vão para o estágio ambulatório, férias, não sei o que lá. Depois ele vem ver paciente entubado de novo, ele já não lembra. Então a gente tem que pensar nisso também. Então eu vou ter que fazer essas 3 coisas. E avaliar é um outro grande dificuldade. E como é que a gente avalia? Essa é a pirâmide de Miller, também é uma estrutura para pensar em avaliação e educação de adultos, muito utilizada em educação médica, que diz o seguinte: eu posso avaliar várias coisas num aluno. Eu começo pela base da pirâmide, eu quero saber se ele sabe ventilação mecânica. Então eu posso estar passando visita com meus residentes e perguntar: qual é o volume corrente indicado para o paciente com SARA? Aí o residente pode falar de 4 a 8 ml por quilo de peso predito. Aí ele sabe. Depois, então, eu posso fazer uma prova de teste, eu vou avaliar se ele sabe. Depois a outra coisa é sabe como. Então, de alguma maneira o aluno te demonstrando que ele sabe o que ele ia ter que fazer. Então, por exemplo, poderia ser uma espécie de uma simulação. Vai simular, vai me mostrar, vai ajustar um ventilador numa simulação. O terceiro nível é quando o aluno te mostra o que ele sabe fazer. Então, você chega à beira-leito e fala... ou então chega no simulador e fala, ajusta esse ventilador para você ventilar um paciente num caso de SARA. E aí o aluno tem que ir lá e ajustar o ventilador, ou ele tem que mexer no simulador. Então, quando a gente mede assim, a gente consegue entender muito melhor alguma coisa sobre o aluno do que quando você só está vendo se ele sabe. O quarto nível, a pirâmide inicial, ela parava aqui nesse faz. É o aluno que mostra para você que ele sabe o que ele fazer certo. Por exemplo, você está avaliando o aluno numa prova prática. Ele está à beira-leito, você vai acompanhar ele. Então, a gente chega na UTI, tem esse caso aqui, eu quero que você vá lá e ajuste o ventilador. Então, se você fizer uma prova desse jeito, você vai saber de fato o aluno pode saber que o volume é de 4 a 8 ml por quilo de peso predito. Mas na hora que ele chega para implementar na beira-leito e o modo é pressão controlada, ele não consegue ajustar esse volume,
Então, ele sabe, mas ele não consegue fazer, tá? E por fim, a pirâmide foi mudando com o tempo, a gente fala que é ter uma identidade de especialista. É alguém que, além de fazer tudo isso, ele sabe que ele sabe fazer isso. E isso é importante, eu mostrei para vocês que a confiança nesse item é pequena em ventilação mecânica, nesse estudo que o Talo fez, e também uma experiência que a gente vê bastante aí na vida diária. Como é que é isso na literatura? Então, esse é um estudo interessante já de 2003, então o estudo já tem mais de 20 anos, em que um grupo de pesquisadores americanos foi avaliar se os programas de residência médica ensinavam ventilação mecânica. Então, eles primeiro descobriram o seguinte: só 25% dos programas tinham uma lista de objetivos de aprendizagem e apresentavam isso para os alunos. Os outros 3/4 não faziam isso. Eles criaram uma prova, avaliaram que o conhecimento era bastante variável e concluíram o seguinte, que a gente precisa melhorar muito a avaliação e que fazer uma prova de múltipla escolha não é suficiente em geral. E fizeram uma previsão que era real e vai se confirmando, que é a expectativa de que no futuro haja um déficit de especialistas. A gente viu isso na Covid. Você não pode contar só com pessoas que fizeram uma formação intensa em ventilação mecânica. Você vai ter que formar bem todos os médicos, porque muito médico depois vai trabalhar em plantão de UTI, e certamente todos os residentes que fazem qualquer área clínica, ou de anestesia, ou que vão trabalhar, que podem trabalhar com pacientes sob ventilação mecânica. Então, a gente tem muito caminho a andar. O que a gente sabe disso aqui no Brasil? Esse é um estudo que a gente fez na UTI respiratória. Eu e a Carmen somos coautoras desse estudo. A gente fez uma prova, esse era o primeiro passo. Então, a gente queria saber se o desempenho num teste de múltipla escolha. Então, a gente avaliava os residentes antes de começar o estágio na UTI respiratória e depois. A gente mostrou o quê? Que a nota aumenta. E ainda bem, né? Senão a gente ia ter que repensar a nossa vida. Então, a gente vê que a nota inicial no teste de múltipla escolha não é ruim, antes dos alunos começarem o estágio na UTI respiratória. Eles podiam ter passado em outras UTIs. Mas ela aumentava ao final do estágio. Tá? Agora, será que isso é ser especialista? Outra coisa que aumentava era a confiança. A gente está vendo aqui a confiança para ajustar o ventilador ou para ajustar os modos ventilatórios. Em azul mais claro é antes do estágio, em azul escuro depois. A gente vê que baixa antes do estágio. Tem muita gente com pouca confiança, pouca gente com alta confiança, e depois do estágio isso se inverte. E a mesma coisa com os modos ventilatórios. Antes do estágio, baixa confiança. Depois do estágio, predomina a alta confiança. Então, você fazer um estágio de ventilação mecânica focado, apresentar objetivos de aprendizagem, tem um impacto. Mas a gente ainda achava que isso era pouco para avaliar os residentes. Então, porque eu queria saber mais, eu quero saber se ele eu não quero saber se ele sabe, eu quero saber se ele faz, se ele me mostra como ele está fazendo. Tá? Então, esse é o estudo da minha aluna Fátima Hayashi, está publicado no ITS Scholar, é um estudo que avaliou, ela usava esse simulador aqui, que é um simulador mecânico, computadorizado, tem um pistão aqui dentro que se mexe de verdade, então a gente liga o ventilador nele, ele é controlado por um computador, e ela criou alguns cenários de ventilação mecânica aqui. Os residentes tinham um tempo para resolver aquele cenário, então apresentava um caso rápido, e aí ele tinha que ajustar o ventilador para ventilar o paciente que a gente estava simulando. Tá? E o que a gente viu nesse estudo? Que a porcentagem de acerto pode variar bastante. Então, 67% eram residentes de clínica médica. 67% sabia usar o volume corrente protetor para essa área. Então, eles ajustavam o volume corrente para ficar protetor de verdade. A gente pode olhar para esse número copo cheio e copo vazio. Teve 33% que não sabia fazer nem isso, ou não conseguia fazer isso bem. Reconheceram bastante a presença de autoPIP. Indicaram relativamente bem o uso da VNI para o paciente que acabou de ser estubado. Mas erraram no cálculo da resistência do sistema respiratório, muito, só 9% acertou, e não conseguiram reconhecer a sincronia paciente-ventilador. Então, a gente tem muito chão pela frente. Mas uma avaliação como essa mostra que o residente acerta o teste de múltipla escolha, ele sabe ajustar, ele sabe que o volume corrente para essa área é de 4 a 8, mas na beira-leito ele não aplica. Tá? E isso é preocupante, então a avaliação ela precisa ir além. E a gente deu esse terceiro passo, essa é a tese do meu aluno Bruno Macedo. O Bruno está para defender a tese nesse mês, e o estudo está submetido para uma revista
Então ainda não foi aprovado, então não vou mostrar a parte mais quente do estudo do Bruno, mas eu vou contar o que ele fez. Então, a gente fez um curso extensivo, que durou 8 meses para residentes, em 2021, era no meio da pandemia. Tinha 8 módulos, tinha algumas aulas síncronas, algumas aulas assíncronas, a gente usava um Google Classroom para material de estudo, tinha um quiz pré-aula, um quiz pós-aula. A gente pensou em bastante coisa para tornar o curso bem interativo. Tinha um grupo de WhatsApp, eles mandavam foto de ventilador quando eles estavam de plantão. E eles utilizavam uma simulação virtual usando o Xlang, que foi desenvolvido pelo Marcelo Alcântara Holanda, lá da UFC, nosso amigo querido, nosso colega. Então eles podiam usar, tinham acesso ao Xlang para fazer simulação, quanto eles quisessem. E aí a gente tinha, no final, uma avaliação, e essa avaliação foi feita no Xlang. A gente criou um cenário simulado totalmente virtual e exclusivo para esse projeto. Então, se você entrar hoje no Xlang, você não vai ver essa avaliação. São 6 cenários baseados naqueles cenários que a gente tinha criado com o simulador mecânico verdadeiro. Então, de novo, são casos difíceis, desafiadores, de pacientes difíceis de ventilar. Então, a gente viu que o desempenho dos alunos também não é tão alto quanto é numa prova de múltipla escolha. Então, a gente fazia no final uma prova de múltipla escolha, eles vão muito bem, tiram 8 de média, mas quando você faz o simulador, a nota é mais baixa, mostrando que o aluno sabe, mas ele não faz. O Bruno fez no último encontro síncrono, a gente pediu para os alunos escreverem uma palavra sobre o que ele estava sentindo depois do curso. E aí a palavra que mais apareceu é aquela nuvem de palavras, e que a palavra que está maior aí, a que apareceu mais vezes, foi segurança. Porque é isso, gente. Se você não. É difícil ventilação mecânica. Se a gente não insiste em ensinar, se você não faz uma combinação de material teórico com beira-leito, se você não vai na beira do ventilador com seu residente, pede para ele ajustar com você, ele se sente inseguro, ele não sabe fazer, e aí ele vai fazer isso mal. Então, é uma tríade. Eu vou terminar aqui fazendo mais uma pergunta para vocês. O que vocês acham que faz de alguém um especialista em ventilação mecânica? Como é que eu trago alguém de só sabe ou ainda nem sabe para ele ser um especialista? Eu estou mostrando aqui foto dos nossos residentes na UTI Covid em 2020, mas também estou mostrando foto do meu ex-aluno Maison, que é fisioterapeuta, do Fábio, que é nosso fisioterapeuta, para lembrar vocês primeiro que não é porque alguém é pneumologista ou intensivista que ele é um especialista em ventilação mecânica. Não é só médico que é especialista em ventilação mecânica. E para alguém aprender bem ventilação mecânica leva tempo, exige essa coordenação de conhecimentos. É super importante pensar em ensinar ventilação mecânica como uma coisa estruturada, não é só falar, eu trago o residente comigo na beira-leito e tá bom. Não. Precisa dos objetivos de aprendizagem, precisa de material teórico, precisa combinar teoria com prática. Foi uma experiência incrível usar simulador. Simulador ajuda muito, que aí a pessoa não se sente insegura, ela pode fazer o que quiser, que o simulador não morre, não faz pneumotórax. Então, fazer simulação, avaliar de maneira correta, avaliar mais do que só o conhecimento, avaliar se a beira-leito, o residente, o aluno sabe o que ele está fazendo, trabalhar constantemente em remediação toda vez que isso não acontece e entender que entre a pessoa ser um residente e virar um especialista em ventilação mecânica, então ele ter essa identidade de especialista leva tempo, mas acaba sendo muito importante e aqui esse grupo é suspeito porque é um monte de gente que ama a ventilação mecânica, então a gente acha muito recompensador. E aí a gente convida vocês a esse desafio, que vocês, quem está interessado, quem gosta de ventilação mecânica, reveja as orientações que a gente divulgou, busque outras formas de aprender, busque simuladores, visitem a plataforma do Xlang, procurem algum de nós aqui para tirar dúvidas, para ir criando essa identidade de especialista em ventilação mecânica. É isso que eu tinha para falar com vocês. Vou parar aqui para a gente poder ter tempo para as perguntas. Obrigada. Muito bem, as aulas foram excelentes. As perguntas pode fazer no QA, né? Que é Question and Answer. Eu estou vendo que não tem ainda. Carmen, Nem... posso fazer um comentário? Pode, deve, por favor. Assim, a aula da Juliana foi bem interessante, e só para
algumas coisas interessantes em relação à educação, né? No próximo congresso da SBPT vai ter um curso de Uhum. ventilação mecânica e talvez será o primeiro evento onde a gente vai falar sobre educação em ventilação mecânica. Juliana vai participar Uhum. também. Então, assim, eu acho que a gente tem que cada vez mais falar e discutir sobre ventilação mecânica. E o trabalho que a Juliana mostrou de 2003, que foi publicado no Blue Journal, no ano seguinte, Juliana, eu peguei esse trabalho e dei um curso de ventilação mecânica para os estagiários da UTI e fiz a mesma, eu publiquei esse trabalho, mostrei esse trabalho como tema livre oral no Congresso da Bahia em 2004, da SPPT. Então, eu peguei esse questionário e apliquei para os estagiários da UTI. E comparei com o desempenho com os residentes norte-americanos. E, assim, foi bem diferente. A gente conseguiu ter um desempenho do estagiário superior ao residente norte-americano. Algumas coisas práticas, o residente era um pouco melhor. Então, foi bem interessante, bem interessante. Então, a gente tem que realmente focar na questão da educação na ventilação mecânica, aprofundar isso. Muito bom. Você sabe que assim, no Einstein eu era responsável pelo grupo de VM, né? E uma das missões que eu tinha, eu ficava chateada porque tinha que fazer isso, todo o médico de plantão novo que entrava, eu tinha que fazer uma entrevista, ir com ele no ventilador, ver se ele sabia ligar o ventilador, o oxigênio, o ar comprimido, se ele sabia os modos ventilatórios, se ele estava apto a dar um plantão e mexer no ventilador mecânico. Na época eu falava, meu Deus, todo mundo que entra aqui eu tenho que passar por isso. Mas agora eu estava pensando, quando a Juliana estava falando, eu falei, devia ter um pré-trabalhar com um paciente e ficar responsável, porque a gente nunca sabe se a pessoa que está ali está segura ou tem uma habilidade que permita mexer no ventilador mecânico, se tiver uma intercorrência. A gente simulava intercorrência, aí eu falava, se acontecer isso, o que que você faz? Rapidinho, senão o paciente vai morrer. E assim, era uma das missões. E aí eu estava pensando agora se não deveria ter, né, um certificado ou uma avaliação mínima, assim, para ver se a pessoa tá sabendo, né, o mínimo adequado para ventilar um paciente grave, né? Carmen e Juliana, eu faço na universidade, eu faço um curso para o internato, aí é para o internato, que escolhem esse módulo de pneu intensivo, e eu mexo com eles que assim, eles vão se formar no final de 25, né? Então eu falo, olha, vocês têm que aprender esse negócio, que vocês vão estar de plantão no Réveillon do dia de 25 para 26, né? Vocês vão estar nas emergências, nas UTIs, então vocês têm que aprender isso, têm que aprender isso. Então, assim, fazer isso, tentar educá-los e aprofundar como nossa missão das duas sociedades é absolutamente fundamental e a gente tem que aperfeiçoar isso sem dúvida. Alexandre está com a mão levantada, parece que para responder uma Sim, pergunta sim. que apareceu. Eu queria comentar, parabenizar a Juliana e o Arthur pelas aulas, e queria comentar, não sei como é que abaixa a mão, mas depois eu abaixo. O porquê que a Carmen teve essa feliz ideia de trazer a aula da Juliana aqui nessa sessão sobre as orientações, né? Porque hoje a gente percebe que é muito importante, a quantidade de informações que tem publicada, a quantidade de informações que existe é muito grande. E os jovens, principalmente estão chegando agora, eles querem acesso a essa informação de uma forma prática, objetiva, e não adianta a gente publicar orientações e não acontecer, como a Juliana bem colocou. Quer dizer, veja que 30% não coloca o volume corrente, não sabe a sincronia. Então, é legal que a gente tenha as orientações, ele é um passo importante ter as orientações, mas a gente precisa agora usar essas orientações para atualizar o nosso VNUT, para atualizar os cursos que tem, para espalhar essa informação Brasil afora, para que as pessoas possam aplicar na beira do leito, porque senão fica só uma publicação e isso não tem impacto para o paciente. Então, eu acho que a Ju trouxe dados assim, fundamentais para que a gente possa ter o estímulo de continuar no processo de ensino de ventilação mecânica.
não só na área médica, mas na área de fisioterapia, de enfermagem, que eles têm toda a necessidade de também estar conosco nessa caminhada e trocar experiências entre todos de forma multiprofissional. Então, eu queria comentar isso e agradecer mais uma vez a oportunidade. Acho que a gente conseguiu ter um panorama bem legal, mas é obviamente um documento grande e existem vários detalhes dentro de cada um dos tópicos que a gente deu uma pincelada aqui. E eu acho que uma curiosidade que fica, né, assim, o que conseguiu não, mas o que mudou em relação a 10 anos atrás, o que não mudou? E aí, para dar uma provocada, acho que tem dois temas bem palpitantes, que certamente um é a SARA e o outro desmame, né? E aí o Alexandre apresentou alguma coisa de SARA e o Arthur de desmame. Alexandre, 10 anos depois de tantos estudos, já temos uma forma ideal de calcular a PIP? Não. E depois para o Arthur. Arthur, isso é uma coisa legal, né? A gente sempre ensinou ao longo de todos esses anos que tanto faz fazer o TRE em tubo T ou pressão de suporte. Agora a gente está começando a caminhar para uma certa preferência da pressão de suporte. Então, eu queria que o Alexandre comentasse alguma coisa e depois o Arthur. Eu acho, sabe, Bruno, que em relação à SARA, mudou a nova classificação. Eu acho que a nova classificação incorporou tecnologias novas, ultrassom, outras possibilidades, né? Incorporou a questão do PNAF, incorporou a questão da SpO2/VO2, que esse é um assunto que ainda está gerando muita discussão. Eu vou falar agora opinião de Alexandre, não opinião de orientações, tá? Muita gente acha que ficou confuso, que por que isso se na maioria dos hospitais tem gasometria. Enfim, tem vários pontos a discutir especificamente em relação à questão da SpO2 e FiO2. Não vou dizer que sou favorável ou contra, porque ainda não consegui formar uma opinião final sobre isso. Acho que tem situações que até pode ser usado, mas esse é um dos pontos. É claro que nós não temos nenhum trabalho novo nesses últimos 10, 20 anos que mostre como que calcula, obter a melhor PIP. Eu sei que é frustrante para muitos de vocês que estão assistindo, para mim também mas não tem. Então, o fato é que a gente continua usando a tabela, a gente continua usando, eventualmente, a titulação decremental, a gente vai ter que discutir aí várias formas de fazer isso, como que vamos fazer para usar a PIP. O que é importante, Bruno, eu acho que ficar claro a questão da driving pressure, acho que aqui nas nossas diretrizes, nas nossas orientações nacionais, a gente vai ter essa valorização de colocar a questão da driving pressure, acho que é importante a gente citar isso. A gente sabe que não tem um trabalho randomizado grande sobre isso, mas tem muitas evidências favoráveis à questão da driving pressure, evidências que são, por isso que ficou como consideração, porque elas não têm o grau que atingiu a metodologia para sugestão, mas já tem várias publicações, não só a publicação do professor Amato, mas outras publicações que saíram sugerindo driving pressure mais baixa. Outro assunto também que é um assunto que todo mundo tem dúvida e polêmica é a questão das manobras de recrutamento, né? A gente sabe que as manobras de recrutamento ficou bem definido que elas não devem ser feitas de forma rotineira com altos níveis, mas é possível para casos selecionados. Então, tudo isso eu queria que a Carmen também se manifestasse sobre isso. Foi discutido bastante, isso vai estar no documento final. A questão do bloqueador neuromuscular também, de não usar de forma rotineira, tudo isso é importante. E eu queria ouvir a Ju um pouquinho, que a Ju falou desse tema, que era o tema dela, mas ela foi peça fundamental no processo todo. A Ju foi excepcional durante todo o nosso processo. Eu queria saber opiniões dela sobre as orientações, o que ela tem a dizer também sobre isso. Eu, eu vou contar para quem está ouvindo a gente, mas você já sabe o que eu pensei, Alexandre. Eu tenho muito orgulho desse grupo e vou reiterar meu agradecimento a você. Acho que você fez um trabalho fantástico, porque foi muita coisa mesmo para Todos fazer. Deu um juntos. enorme trabalho, levou meses. E eu acho que. Eu não sei se eu tenho alguma das considerações ou sugestões para destacar, porque vocês fizeram. Você e Arthur mostraram as coisas mais importantes, foi ótimo ver isso compilado. Mas eu acho que é contar para as pessoas que isso foi feito com muito debate e muito baseado em critérios objetivos. Então a gente se esforçou por seguir a metodologia que a gente escreveu, que a gente ia seguir. E de vez em quando quase derrapava e a gente voltava, porque é muito fácil você esquecer, se distrair, escrever uma coisa que é sugestão e outra, mas era consideração. Ah, não tem estudo. Às vezes é frustrante isso. Puxa, como assim? Não vai falar como é para titular a PIP? Não vai falar porque na literatura não tem. Então,
eu diria que eu tenho muito orgulho desse documento que está saindo. Eu acho que foi um trabalho de grupo grande, não é só o grupo que está aqui, primeiro que dois dos coordenadores não estão aqui, né, que são o Sérgio e o Israel, mas de todas as pessoas que participaram, um grupo grande de... A gente passou 2 dias trancado numa sala em Florianópolis. Florianópolis é aquela cidade linda, a gente estava numa sala que era meio escura, não tinha, se tinha janela estava fechada. Foi bom porque criou um climinha de ventilação mecânica e a gente. Então, acho que o resultado foi muito positivo, acho que é um avanço das duas sociedades. Primeiro, acho que demonstra assim, o apoio das sociedades a esse tema, né? Porque custou caro fazer essa diretriz, porque tem que levar os especialistas para os lugares. Então, acho que parabéns à SBPT e à AMIB por bancarem esse projeto, por apoiarem esse projeto, valorizarem esse projeto, e as pessoas por terem feito um trabalho sério. Lembrando também, né, o Alexandre, Juliana, Carmen, a manobra de recrutamento, a gente até selecionou, nos casos do Uhum. operatório, que a gente deixou como consideração utilizar a manobra de recrutamento para aquele doente que está telectasiado, obeso, que está fazendo cirurgia, que está hipoxêmico. Então, é como o Alexandre falou, em casos selecionados, não de rotina, mas em alguns casos a gente pode utilizar a manobra de recrutamento. A gente fez essa semana passada, né, a gente tem pessoas do Peru que são, assim, são seguidores da manobra de recrutamento. A gente fez numa SARA grave que na tomba estava tudo colapsado nas bases, e a gente fez com ultrassom, com a impedância, fizemos eco antes para ver se o VD estava ok, se o débito estava ok, tudo certinho, e a gente documentou. A gente vai levar no CBMI Ai, que legal. desse ano, né, que vai ser em novembro em São Paulo. A gente documentou com ultrassom e com impedância todo o recrutamento que a gente fez habitual, até a gente foi até pressões altas, mas tudo monitorado, e a gente vê o pulmão abrindo, né, quando tem aquele colapso nas bases, e depois a gente ajusta a PIP e a gente checa com ultrassom se o pulmão ficou aberto. Essa paciente foi super monitorada, sem intercorrência nenhuma, e ela ficou só 3 dias em ventilação mecânica, e a gente estubou ela para não invasiva logo depois. Então, assim, a gente continua fazendo as coisas monitoradas, né? E esse é o recado, não deve ser feito realmente às cegas, sem sem um preparo, sem estar entendendo que aquele paciente que tem aquele colapso na base, ele se beneficie muito de um ajuste adequado da ventilação, manter o PIP para manter o colapso. Não deve ser feito recrutamento em quem tem enfisema de POC, em quem tem pneumonia, em quem tem um interstício, um vidro fosco a gente tem um vidro fosco lá de influenza lá na UTI, eles estavam fazendo, eu falei, não tem sentido, porque você tem que pôr um pouco de PIP só para aerar o que está tudo inflamado. Esse paciente tem que ficar em repouso. Você põe um pouco de PIP só para manter a oxigenação e deixa o paciente melhorar, né? No fim deu influenza B, então tem que dar um tempo para isso melhorar. Então agora a gente está entendendo os fenótipos, está entendendo os tipos de SARA, e eu acho que tem indicação daquele paciente que a gente vê por uma imagem que é uma SARA real, extravasou líquido para dentro do alvéolo, pesou o pulmão com a gravidade, colapsou tudo na base. Esse paciente tem que ser pronado ou recrutado a ajustar PIP, porque senão ele não tem como evoluir bem se a gente deixar uma PIP inadequada. Então, isso eu acho que, com o tempo, eu queria deixar uma mensagem aqui. Eu acho que é muito importante a gente compreender, a gente monitorar adequadamente, a gente não ficar falando não faz isso, faz aquilo, assim. Isso é muito. A gente precisa, educadamente, a gente precisa compreender mais profundamente os tipos de SARA, o que que a ventilação mecânica pode beneficiar ou não. E também quando for fazer um estudo randomizado, não fazer assim, sem um, sem um cuidado, né? Na minha opinião, o estudo tinha que ser feito com um piloto, ver se aquela manobra que ia ser testada daria certo, né? Do que fazer 1.000 pacientes assim de uma vez
sem a gente ver as consequências. Então é uma coisa que assim, eu acho que tem o seu lugar, eu tenho certeza disso, tem o seu lugar e a gente precisa estudar melhor e ver as situações. Que nem a PIP, é óbvio que uma PIP adequada melhora o prognóstico. Quem dá plantão, quem mexe com isso à beira-leito sabe disso. Só que não tem na literatura um trabalho comparando uma técnica com a outra ou vendo uma coisa com a outra. Então a gente vai ter que entender esses fenótipos, vai ter que entender em quem que, né, em quem que uma como ajustar a PIP e qual que é o paciente que vai ter o benefício disso, né? É, Carmen, isso que você colocou é fundamental. Tem uma pergunta, entrou uma pergunta aqui para você, Carmen, Marcelo, do Marcos Férez, não sei se chegou a ver. Não, não achei. Aqui, Professor achei. Carmen, nesse caso, você trabalhou saber mim, qual score de eração da manobra de acutamento foi usado no ultrassom? Foi o LANS, né? A gente usa o LANS, e eu aprendi isso com o Jean-Jacques Ruby, né? A gente fez, a gente tem até um trabalho publicado com o Jean-Jacques Ruby no Blue Journal, que é o ensino de ultrassom de pulmão à beira-leito, né? Que a gente fez, que chamada APECO. Eu fiz o treinamento com ele quando ele esteve aqui, e eu fui a responsável por fazer esse treinamento no Einstein, há muitos anos atrás. E a gente contou com a ajuda de um radiologista especializado em ultrassom, e eu fiz junto com os residentes que estavam lá no Einstein, e a gente fez 25 ultrassons, cada um de nós, e cada 5 exames a gente comparava o que a gente estava vendo no ultrassom com o que o radiologista especialista estava fazendo, e após 25 exames a gente tinha que ter 80% de concordância com com o radiologista para você passar e ter uma certificação de ultrassom pulmonar à beira-leito, né? Foi no começo lá do ultrassom com o Jean-Jacques, que eu agradeço muito, que me acrescentou muito, que inclusive eu entendi que o ultrassom é uma ferramenta que a gente deve usar mais. Agora você vê que todo intensivista, você passa lá na UTI pneu, eu passei visita hoje de manhã, os residentes todos estão com ultrassom, os de clínica, os de pneumo, pegam o aparelho e ficam treinando ultrassom, porque eu acho que é uma ferramenta essencial aí para a gente avaliar melhor tanto o pulmão como um eco à beira-leito, né? Dá uma segurança e nos mostra muita coisa ali. E dá para ver o pulmão colapsado, dá para ver o pulmão se abrir, dá para ver o pulmão que fica aberto depois do ultrassom. Então, eu acho que a gente ainda tem que aprender, né, professor Isso. Marcos? Que nos ensinou muito ultrassom aí, ensina aí também no Brasil, né? Carmen, só uma curiosidade, você falou do Jean-Jacques Ruby, aos 20 anos atrás ele esteve aqui no Rio e eu moderei uma mesa dele. Ele estava começando a fazer ultrassom. Eu perguntei para ele assim, por que o interesse pelo ultrassom? De onde veio o interesse pelo ultrassom? E aí ele falou o seguinte: olha, é absolutamente impossível uma radiografia de tórax de madrugada no meu hospital em Paris. Eu não consigo fazer raio-x de madrugada aqui nos doentes, mesmo nos doentes mais graves. Aí eu comecei a usar o ultrassom. Eu achei essa história absolutamente Incrível essa incrível. história. É incrível. É. Achei incrível Não, essa e, história. e ele tem um treinamento de ultrassom que, no começo eu falei, meu Deus, será que eu vou aprender isso? Ele tem um PowerPoint que ele dá uma aula do que como que vê, né? Ele ensina o LANS, como você faz os Ele tem scorezinhos, essa aula, assim. e depois você faz, e ele mostra para você como fazer, e tem esses trabalhos publicados que ele mostra como ensinar um intensivista a fazer um ultrassom à beira-leito, e ele mostra essa metodologia que é o APECO que ele acabou fazendo, e a gente fez depois junto com os estudantes da China também, né? Que ele foi para a China, foi aqui para o Brasil, e ele viu era a validação dele, né? Ele aprendeu na França, depois ele veio no Brasil, falou com a gente, foi na China, falou com os chineses lá, e ele validou, fez uma validação externa dessa metodologia PECO, que é ensinamento de ultrassom É, pulmonar à beira-leito.
a gente vê que isso é um recurso importante, né? E entrou, inclusive, na definição aí nova, na proposta de 2023. Sabe? Mas o que eu queria ressaltar é que, rapidinho, Bruno, só um segundo, é que as pessoas, elas ficam, às vezes, nós, né, intensivistas, pneu, então, a gente tem essa ideia de tecnologia, de coisas novas. Claro, a gente quer o melhor para o paciente, mas o diagnóstico de SARA, ele não precisa disso para ser feito. Então, assim, você pode fazer o diagnóstico da forma tradicional, ainda com radiografia, uma gasometria, e é preciso fazer esse diagnóstico. A gente vai na UTI, a gente olha o cabeçalho do paciente, tem de tudo. O paciente tem 80 anos, está lá escrito que ele fez apendicectomia aos 12 anos, mas não está escrito a palavra SARA. Então, as condutas de SARA, elas são muito tempo dependentes, né? Então, a prona, etc. E a gente precisa ter um momento do diagnóstico de SARA escrito no cabeçalho. Então, eu queria que as pessoas não se perdessem, então não ficasse claro que se eu tenho ultrassom, vou usar, que beleza, vamos lá. Mas se eu não tenho, eu não vou deixar de fazer diagnóstico por causa disso. Sim. Só ressaltar isso, tá? A Carmen tem uma aula muito legal que ela fala sobre esse diagnóstico, como é simples, né, o diagnóstico da SARA. Um dos slides que está no Venute foi ela que desenvolveu sobre esse diagnóstico objetivo e tranquilo de você. Diagnóstico temporal, né, Alisson? Vamos só, Exato. Juliana, está com a mãozinha levantada ali, por favor. Nesse mesmo tema, eu ouvi a história do Arthur, adorei essa história, e eu vou defender aqui as novas diretrizes, a nova definição global. Eu adorei essa definição. Pelo seguinte, Ale, porque eu acho que ela é uma definição que amplia, ela não fecha. Isso as pessoas têm que Sim, entender. sim, sim. Então, pode acontecer de você estar num hospital em Paris e ter ultrassom, mas não ter raio-x. Pode. Faz tempo que eu não dou plantão à noite. Eu deixo isso, eu já fiz a minha parte, agora eu deixo para os mais Uhum. novos. Prefiro eu dou plantão de dia, mas de noite já não faço mais isso. Lógico. Mas quando eu dava plantão à noite, mesmo em hospital particular aqui em São Paulo, tem raio-x, mas demora. Se você souber fazer ultrassom e tiver, você faz na hora. Sim, com Aí você faz o certeza. diagnóstico mais rápido. E eu Eu conheço o comentei, tem, pessoal que usa, não há desenhou. dúvida. Eu conheci por acaso na TS o cara de Ruanda que desenhou o protocolo que chama de protocolo Kigali, que depois inspirou a definição global. Que é o seguinte, em Isso. Ruanda não tem raio-x no hospital do cara, não tem raio-x, mas tem ultrassom. Porque o ultrassom, uma máquina portátil de raio-x é mais caro do que um ultrassom. Você Uhum. precisa de uma pessoa e o ultrassom Revelador. todo mundo aprende. E acho que a mesma coisa vale para SPO2, sabe, Ale? Se a gente fala, todo lugar tem gaso. Não sei. Tem lugar em que a gaso é embaçada, que você leva a gaso, demora 4 horas e a saturação está ali na sua mão. Então, eu acho que serve para ampliar, serve para você falar. Eu fiz a conta agora com a saturação, eu estou vendo que a relação está abaixo de 315. No mínimo, tem que acender uma lâmpada. Eu posso colher uma gasometria para confirmar, mas a princípio eu Não, posso estou de fazer o acordo. cara nesse momento. Então, Estou eu de gosto acordo. muito da definição. Eu acho que ela traz essa vantagem de você fazer o diagnóstico em quem não está entubado, em quem você não colheria uma gaso, porque você não vai ficar colhendo gaso toda hora porque está complicado, não tem quem colha ou não tem disponível. Então, acho que é pensar nesse sentido, que ela veio para ampliar. Não, Então, mas eu comentei é que as pessoas não percam que isso veio somar, ampliar, mas que existem os Tomara. métodos, e assim, sim, tipo, mas não tem raio-x porque não tinha a ultrassom. única coisa que na Europa eles continuam martelando nesse ponto, né? O modelo conceitual da SARA, que é a alteração de permeabilidade da membrana alveolo-capilar. E a gente está colocando. Mas isso é muito difícil ainda, porque não tem um marcador que a permeabilidade está alterada. Então, a gente está ampliando, mas a gente está colocando tudo dentro de uma insuficiência respiratória hipoxêmica. E isso vai ampliar, vai fazer mais diagnóstico, mas a gente está colocando tudo dentro de uma definição de insuficiência respiratória hipoxêmica, mas não são todos esses diagnósticos que são SARA, É. né? Então, eu não sei como a gente vai resolver isso. O Michael Matai falou que essa pergunta de US$ 1 milhão, mas assim, eu não sei como o mundo vai resolver isso, mas teoricamente a SARA é um paciente que tem insuficiência respiratória hipoxêmica, mas que tem alteração de permeabilidade, tem extravasamento de plasma para dentro do alvéolo. Essa é a verdadeira SARA, né? E aí você teria colapso por causa da gravidade, e esse paciente que teria indicação de prona, teria indicação de uma ajuste de uma PIP melhor. E por isso que também os resultados são tão diferentes, porque um paciente que tem uma inflamação, tipo um vidro fosco
de uma infecção viral, não, é inflamação, não é alteração de permeabilidade, não tem colapso. Então, hoje, lá na UTI pneumo, eles estavam falando, ó, era um influenza B, né? A gente pôs a impedância e não abriu nada. Eu falei, não, nem precisava nem precisava ver, porque é uma inflamação, vidro fosco, pneumologicamente falando, não é colapso, não vai abrir nada, está inflamado, não está colapsado, né? Então, é importante a gente entender direito tudo isso para poder programar os estudos e para poder fazer a terapêutica certa no paciente certo, né? Então, A gente você está acha que caminhando. o futuro vai fenotipar, Carmen? Você vai É, fazer estudos em mais colapso, mais vidro fosco, e você vai estudar. teria que ter uma imagem, porque assim, os fenótipos, né, do grupo da Carolyn, lá dos Estados Unidos, eles estão mais fenotipando esses hipoinflamatórios, hiperinflamatórios, e que eles viram que realmente isso existe, né? Mas para ventilação, eu acho que tem que tem que tipar quem tem colapso, quem não tem colapso, porque a gente está chamando de SARA uma inflamação bilateral. Isso não sei se está alterada a permeabilidade, porque pode ser que esteja só inflamado, né? Um infiltrado intersticial inflamatório de vírus. Eu tenho uma dúvida se isso é uma SARA mesmo. Eu acho que algumas infecções virais acabam virando SARA, mas não necessariamente, né? Então é uma coisa que tem que evoluir, né? A gente tem que entender bem, evoluir e acabar fazendo que nem a PIP. A PIP não é para SARA é uma todo síndrome. mundo. Oi? SARA é uma síndrome, né? SARA é uma síndrome, né? É, A É uma gente está síndrome. então, caminhando aqui para o. já estamos no, Mas eu acho que a gente não pode terminar já esse. estamos numa conversa de especialistas aí. Não pode É que eu terminar estou aqui. esperando as perguntas, né? Não, pois é, isso que eu queria ver. O Marcelo Alcântara, né, fez uma pergunta aqui, ele fez pelo chat, e é super interessante sobre o que a Covid nos mostrou, né? A importância da gente saber ventilar de forma não invasiva. Então, Marcelo, você participou aí, inclusive, nesse capítulo, mas também a VNI, ela volta nas condições específicas, ela volta no capítulo de doença obstrutiva, de desmame, da Covid, né? E com a preocupação muito legal com a monitorização, né? Para a gente entender a hora que está dando certo, saber reconhecer quando não está dando certo. E conforme você colocou, Marcelo, também a importância de lembrar do CPAP, quando a insuficiência respiratória é hipoxêmica, né, inclusive com a possibilidade de utilização do capacete, né, que você ajudou bastante a difundir aqui no Brasil com o Elmo, né? Então, acho que é muito legal essa lembrança do Marcelo, que a gente não pode deixar passar aqui. É sim, na Carmen, insuficiência você está aí no respiratória. tempo aí. Não, na insuficiência respiratória hipoxêmica, eles estão mostrando que é uma possibilidade boa, né? Porque você consegue manter o paciente mais tempo. Tem vários grupos da Itália que mostram que você deve, na não invasiva, um pouco de PIP, um pouco de pressão suporte, é, podem ajudar na hipoxemia. E eu entendi vendo a aula, né, assim, a aula, o CPAP que os ingleses usaram no Recovery, né? Foi um CPAP feito com auxílio da Mercedes, tinha 100 litros por minuto de fluxo. Não é o nosso CPAPzinho aqui do Brasil. Por isso que funcionou tão bem. Aí a gente acaba. Não, aqui a gente acaba também generalizando. O CPAP é o melhor da Covid. Assim, quando eu assisti a aula dada no CBMI do como foi feito o CPAP, né, que eu não sabia disso. É um super CPAP inglês, né? Eles viram a pandemia, os ingleses não tinham como atender tudo aquilo de ventilação mecânica. Eles falaram com o pessoal da Mercedes, fizeram um CPAP de parede que tem um fluxo de alta tecnologia, que tem um fluxo de 100 litros por minuto. Então, é assim, é um alto fluxo misturado com a pressão, um PIP, né? Então, não é bem um CPAP normal. Então, isso que a gente vai ter que entender melhor também. A gente fala, o CPAP é melhor. Mas se a gente usar o nosso CPAPzinho, um CPAPzinho de um ventilador qualquer, não pode ser que não tenha o mesmo resultado, do CPAP que foi utilizado no recovery, entendeu?
Eu só entendi isso quando assisti. Eu assisti como que CPAP que foi utilizado no recovery. Então, os detalhes às vezes importam para os resultados, né? Então, gente, eu acho que a gente está caminhando para o nosso encerramento. Gostaria de pedir aí uma frase de cada um, Alexandre, Arthur e Juliana, para a gente resumir essa nossa atividade tão prazerosa, mas que, infelizmente, tem os seus horários, né? Já Alexandre, como é que você gostaria de encerrar? Primeiro, agradecer mais uma vez ao grupo. Eu acho que esse foi um processo longo, de muito aprendizado, de convivência com pessoas assim excepcionais, cada um trazendo a sua expertise em vários aspectos, não só de ventilação mecânica, mas de pesquisador, enfim, de vida, né? De tudo que a pessoa caminhou na sua jornada até aquele ponto e que pode contribuir para o documento final. É óbvio que nós fizemos o nosso maior esforço para conseguir chegar num documento adequado para o dia a dia e esperamos que isso seja realmente útil para as pessoas quando ele vier a ser publicado. Contamos aí com esse prazo até final de agosto, se Deus permitir, para que isso seja liberado para todos poderem ver o documento e utilizar. Com certeza ele vai ser discutido no Congresso de Pneumo, no Congresso, no CBMI no final do ano. Nós vamos ter muitas oportunidades para debater todos esses aspectos que aqui a gente deu uma pincelada hoje, tudo muito interessante. Então, mais uma vez, eu agradeço a todos, a Carmen pelo apoio constante sempre, e a MIB e a SBPT pela iniciativa, e a comissão incansável. Sem a comissão não seria possível. Obrigado. Arthur? Bom, pessoal, tentar resumir todo esse trabalho não é simples, mas assim, eu acho que cada um de nós, todos os participantes, se algum dia a gente tiver a oportunidade de ver um intensivista ou um fisioterapeuta utilizando esse documento em qualquer hospital, em qualquer UTI do Brasil, acho que todo o nosso trabalho vai ter valido a pena, vai ter valido muito a pena. Então, acho que a missão desse documento, sem dúvida, é ajudar todos os médicos e fisioterapeutas que trabalham com ventilação mecânica beira-leito nesse país que é continental, que é tão heterogêneo e continental. Então, se esse documento ajudar esse médico, esse fisioterapeuta beira-leito, acho que todo o trabalho vai ter valido a pena. Juliana? Tem que ser uma frase só. Eu estava aqui pensando numa frase bem resumida, vai ser assim, ó. Usem objetivos de aprendizagem e simulação para ensinar ventilação mecânica para os seus alunos, residentes e especialistas futuros. Bom, vai deixar o encerramento com a Carmen. Eu tenho certeza que teremos assim, muitas oportunidades de discutirmos esse documento, né? Uma coisa dinâmica, ele vai levantar dúvidas para um futuro. Então, acho que todo mundo vai curtir bastante e eu não tenho dúvida que ele vai ser muito útil para os nossos profissionais. Muito obrigado a todos e deixa a professora Carmen, né, nossa inspiradora, encerrar essa sessão. Não, eu acho Inspirador, isso maravilhoso. Não, o recado é assim, maravilhoso, todo mundo estudando, todo mundo tentando entender, todo mundo atualizando e se preocupando, né, com o melhor suporte ventilatório possível. Isso é dinâmico, isso vai, nos próximos anos vão saindo mais trabalhos, a gente tem que acompanhar tudo que for saindo, tudo que for mudando, a tecnologia cada vez maior, cada vez melhor, né? Então a gente tem que sempre acompanhar e entender melhor e praticar isso e fazer uma ventilação mecânica a mais segura possível. Vocês, assim, o grupo inteiro está de parabéns, né? E espero que continuemos aí nessa missão aí que é de entender melhor a ventilação mecânica e disseminar o conhecimento de ventilação mecânica e cada um está fazendo um pedacinho e o todo está ficando maravilhoso mesmo. então, É isso Gostaria aí, de pessoal. agradecer, né? Não, e por fim agradecer a presença de todos. Ainda a gente está aí, apesar de todo o horário avançado, a gente está com 138 pessoas ainda nos assistindo, né? Espero que vocês tenham aproveitado a apresentação
das orientações, a aula da Juliana sobre ensino de ventilação mecânica, que a gente está vendo na prática com os nossos residentes, que está ajudando muito, assim, eles estão ficando mais seguros, eles estão discutindo mais, eles estão participando mais. Então, os fisioterapeutas junto, né, que também estão participando dessas atividades, e isso é bastante importante para melhorar o nível de conhecimento em ventilação mecânica no nosso país, né? Obrigado Obrigado a aí a todos, todos. pessoal, e boa noite. Boa Obrigada, noite, Boa boa noite, noite. pessoal. Valeu. Obrigado, pessoal. tchau.